Vamos entender agora Vamos. aquele texto. Ó, eu não estou com a minha Bíblia aqui, mas graças a Deus que a internet facilita muito pra gente. Tem um texto que fala aqui assim, ó, Filipenses... Vai, amor. Vamos falar da Bíblia, porque nós trabalhamos com ciência e Bíblia. Deus já nos fala aqui, por isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Deus não tira ansiedade de ninguém. Isso aí, vamos lá. Vamos lá. Ó, então aqui nós temos Paulo falando para os filipenses. Ele fala assim, ó, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. É porque essa versão fala inquietos, né? Mas algumas versões falam assim, ó, não estejam ansiosos por nada. É a mesma coisa, porque não ansiedade vivam é uma inquietação mesmo, Isso, né? Então assim, ó, não estejam ansiosos por nada, né? Inquietos aqui, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Esse texto aqui não está falando para que nós não sejamos ansiosos? Como é que no começo da live nós falamos que a ansiedade tem o seu papel bom dentro do nosso organismo de manter alerta, de nos manter alerta. Então nós temos que entender o quê? O que Paulo está falando aqui, gente? Quando Paulo fala assim, ó, não estejais inquietos ou ansiosos, de acordo com as versões, por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, Paulo não está falando que nós não teremos ansiedade em alguns momentos. Paulo está falando justamente o que nós explicamos, não vivam ansiosos o tempo todo. Uma ação contínua. Não vivam com a mente lá no amanhã, né? E quando nós falamos amanhã, essa preocupação do amanhã o tempo todo. Antes, sejam em tudo as suas súplicas conhecidas diante de Deus. Né? Porque às vezes a gente fala assim, ó, às vezes a mulher cristã ela pensa assim, puxa vida, eu estou longe de Deus. Mas por que, minha irmã, você está longe de Deus? Porque a Bíblia diz para que eu não ande ansiosa por coisa alguma, antes que todas as minhas súplicas sejam conhecidas diante de Deus. Como eu vivo ansiosa, significa que eu não estou diante de Deus. Calma, às vezes você está com algum transtorno. Às vezes você está com algum transtorno. Paulo não está falando aqui também que quem vive ansioso não tem Deus no coração, não tem comunhão. Paulo está orientando para que eles vivam em paz, ó. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Ou seja, aqui nós temos umas 3 verdades, ó. A primeira verdade, né? Paulo não fala que a ansiedade é ruim, ele fala que viver ansioso é ruim. Isso. Paulo não condena quem vive ansioso, ele fala para o pessoal não ficar ansioso. Ele traz uma técnica. Isso. Por quê? Porque se você vive ansioso, você não vive a paz que o Senhor Deus tem no coração. Quem tem ansiedade não tem paz. Isso. Só que o viver ansioso... Ah, tá. E Paulo também não está falando que Deus tira a ansiedade da gente. Por quê? Porque se Deus tirasse a nossa ansiedade, Paulo falaria assim, ó, gente, ora e pede para que Deus tirar, que Deus tira. Ele diz para você controlar. Mas Paulo fala assim, ó, não ande ansioso. Ou seja, se controla. Você consegue controlar. Você consegue se controlar. E ele traz uma técnica. Deixa tudo conhecido diante de Deus. Isso. Olha só que beleza. Ore. A oração, hoje nós entendemos, pela literatura, né, ali com trabalhos científicos importantes, inclusive da Universidade Federal aqui de São Paulo, que a oração, ela contribui para o tratamento da ansiedade. Você sabia disso? Por isso que as mulheres que eu cuido, eu falo, tá? Ok, medicação, ok, terapia, ok, alimentação, ok, diminui cafeína, ok. Tá orando? Eu não tô dizendo que tem que ficar ajoelhada 15 horas, passar 24 horas fazendo oração de joelho. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo orar. E a Bíblia é orar sem cessar, é orar, de repente, é você orar no ônibus, orar lavando a sua louça. Tenho clientes que têm momento com Deus lavando a louça. Glória a Deus, é isso que eu estou dizendo. Ó, agora olha só esse texto de Mateus 6,30, para a gente poder finalizar. Isso aqui é Jesus falando no Sermão do Monte. Se Deus veste assim a erva do campo... Rapidinho, Vini. Queridas, quem tiver dúvidas, pode trazer aqui, que assim que nós terminarmos o texto, nós vamos encerrar. Responde. Mas se vocês tiverem algumas questões, nós vamos trazendo aqui, tá bom? Com certeza. Aqui a Liduína coloca, né? É a segunda palavra de Deus que recebo hoje, sobre não estar ansiosa. Olha aí. Glória a Deus. Então, recebe de Deus, tá? Ela falou, sou evangélica também. Amém. Aqui nós somos também, viu? Nós também. Glória a Deus, é isso aí. Então, vamos lá, gente. Manda para as amigas cristãs que servem a Deus, que temem a Deus, que vai ajudar muitas mulheres. Eu estou amando a live de vocês. É que bom, Liduína. Deus abençoe. Amém. Tem mais coisa ainda, vamos lá. Gente. Então, ó, olha só que interessante agora, ó. Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 30 e 31. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo,
não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos nos vestir. Dinâmica do futuro. Tá vendo? Aí ele fala assim, os pagãos é que correm atrás dessas coisas, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Aí no versículo 34 ele fala assim, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o próprio mal. Agora calma. Isso aqui quem falou é Jesus. Vamos lá. Jesus está trazendo assim, gente, presta atenção nos lírios dos campos. Presta atenção nos pássaros. Deus cuida deles. E os lírios do campo nem trabalham. Não, tem esforço nenhum. Né? E os pássaros nem têm... como que ele fala aqui, ninho. Nossa, esqueci o que ele fala dos pássaros aqui, amor. Tudo bem, a gente acha. Puxa vida, esqueci. Aqui, observe as árvores, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta. Ou seja, Jesus está trazendo razões, argumentos racionais. Racional, não é nada espiritual. Isso, não, Jesus racional. está trazendo razões para que nós não fiquemos ansiosos. Mas por que mesmo lendo esse texto bíblico, quando eu vejo razões para não me preocupar, eu acabo me preocupando? Sabe por quê? Por causa de traumas da infância, amor. Então, assim, nós temos muitas irmãs cristãs que leem esse texto, que já leu 1 milhão de vezes esse texto. E aí tá aqui, não se preocupa com o dia de amanhã, porque o amanhã vai trazer o seu próprio mal. O Senhor Deus cuida das aves, cuida dos lírios. Não vai cuidar de vocês também, homens de pequena fé? Então, Jesus está trazendo argumentos, está trazendo razões para que nós confiemos. Mas por que muitas vezes a gente não consegue confiar? Porque nós temos traumas lá na infância que criaram modelos de visão de mundo para nós e que não é tão fácil assim. Não. Agora, Jesus não está prometendo que vai tirar a ansiedade. Jesus está falando, lida com a sua ansiedade. Não viva ansioso. Só que se você tem algum trauma, alguma prisão emocional, você precisa trabalhar com ela. O que Jesus está falando, gente? Nós temos que lidar com as nossas questões emocionais. Se eu tive algum trauma, se eu tenho alguma prisão, se eu estou com alguma doença, se eu estou tomando remédio, se eu já fiquei doente por causa de ansiedade, eu preciso buscar ajuda. Por quê? Porque mesmo lendo que não é para eu ficar ansioso, mesmo olhando ao meu redor e não tem nenhum sinal de fumaça que vá me trazer perigo, e se ainda assim eu vivo ansioso, vai procurar ajuda, vai ver o que está acontecendo. E nós estamos falando aqui que a raiz pode estar lá na infância. E é 99% de certeza que está.